Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. O Verdão é campeão do ICGT Tournament, torneio realizado lá na Holanda. Tricampeão, inclusive, hein? Verdão conquistou lá em 2022, o Bi veio em 2023 e agora em 2025 a gente volta a erguer essa taça. Levamos força máxima para a Holanda, né? A gente vai ver daqui a pouco, vou trazer todo o elenco campeão, os destaques individuais e toda a campanha do Palmeiras, que utilizou, como eu falei, força máxima. Então vocês já imaginam, né? Passamos o carro ali em praticamente todos os adversários, goleadas atrás de goleadas. Daqui a pouco todos os detalhes para vocês. E o elenco só não foi 100% completo porque o Aranha e o Robson Jacaré estiveram com a seleção brasileira sub-20 nessa data FIFA. E aí, claro, Benedetti e Luigi também estavam com a seleção, mas esses certamente não iriam viajar até a Holanda porque já estão até se preparando para ir para o Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes, como é chamada, já estão de malas prontas para embarcar para os Estados Unidos, tá? Então, a gente só lembra que o Robson chegou a viajar para a Holanda, fazia parte da delegação que ia disputar o ICGT Tournament, mas ele foi convocado posteriormente para a seleção brasileira sub-20. O Aranha estava na primeira lista, né? Foi um dos 3 goleiros. O Robson não tinha sido convocado, mas teve um defensor que se lesionou, né? Então o Robson foi chamado depois, teve que voltar ao Brasil para se incorporar à seleção. Então ficou uma lacuna ali, né? O Verdão tinha viajado com 20 atletas, ficaram apenas 19, inclusive 2 zagueiros só. Então o Lucas Andrade teve que quebrar a cabeça certamente em alguns jogos. Haja vista que é um torneio de tiro curto, então foram 3 jogos no sábado, pulou domingo, aí na segunda-feira já foi disputada a semi e depois a final. Ó, o elenco que esteve na Holanda, portanto, no gol, Cauã Lima e Pedro Henrique, só um lateral direito, no caso, o Gilberto, 2 laterais esquerdos, o Arthur e o André Lucas, na zaga, como eu falei, só 2 nomes, o Thiago e o Rocha. Vamos lá para o meio campo, ó, tivemos o Eric Belé, que daqui a pouco eu vou citar que o Belé ganhou uma premiação individual importante. Além do Belé, o Larson, o Rafael Coutinho, o Lucas Titol, que é um reforço que chegou para essa temporada. Também tivemos o Beraba e o Luiz Arthur, tá? Então foram esses os meio-campistas barra volantes também, né? E lá no ataque, outros nomes interessantes, como por exemplo o Wesley, caçula do time, ainda idade sub-17, nascido em 2008. Murilo Dourado também esteve presente na Holanda. E além de Heitor, mais um a receber uma premiação individual importante, Riquelme, Felipe, Kidani e Sorriso. E antes de falar do ICGT Tournament, vale lembrar que o Palmeiras viajou um pouquinho antes para a Holanda para se preparar para a competição e realizou 3 amistosos e goleou, né? O Palmeiras goleou praticamente todas as partidas, desde os amistosos preparatórios até os jogos mesmo do ICGT, né? Então, ó, por exemplo, um pouquinho antes, né, de realizar essas partidas, foram jogos amistosos contra o Sochi Academy. O Palmeiras meteu 6-1, com direito a 3 gols do Heitor aqui. Depois, fez um amistoso contra o De Graafschap, também da Holanda. E aí foi simplesmente 7-1. Destaque para o Riquelme Felipe, que marcou 2 vezes. E aí, cara, finalizamos a preparação goleando nada mais, nada menos que o Ajax, que foi 7-2, cara. Nada mais, nada menos que um dos principais times da Holanda, senão o principal, mais tradicional aí, Verdão goleando todos os amistosos. Bom, e aí a gente chega no ICGT Tournament, vamos lá trazer a campanha do Verdão e depois eu trago os destaques individuais. Palmeiras estreou contra o Utrecht, que é o time da cidade ali, né? 4-2, gols de Gilberto, Sorriso, Belé e Heitor. Esse foi o placar mais apertado, para vocês terem uma ideia. 4-2 aqui para as crias da academia. Foram 21 gols marcados nos 5 jogos disputados. E nesses 5 jogos tivemos 5 vitórias, né? 100% de aproveitamento. No segundo jogo, ó, foi contra o Brandby, da Dinamarca. Então foi 3-0 para o Verdão. Gol aqui de Belé, Gilberto e Heitor. Aqui faltou só o gol do Sorriso, né? Quase os mesmos autores dos gols aqui na partida de estreia contra o time da casa. E o Verdão encerrou a primeira fase contra o Excelsior, da Holanda. Aí que foi 6-0. Wesley, Kidani, Larson, Luiz Arthur e Sorriso 2 vezes, tá? Então o Verdão encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento e uma ótima campanha. Bom, e aí classificado para a semifinal, na semi as crias da academia enfrentaram o RB Leipzig da Alemanha, time tradicional já, reconhecido mundialmente, mas os nossos garotos não tomaram conhecimento dos alemães, né? Foi 5-1 para o Palmeiras. Gols aqui, ó, de Heitor, Larson, Eric Belé e 2 de Riquelme Felipe. A gente destaca o Riquelme, né, que tinha passado em branco na primeira fase, mas marca os seus 2 primeiros gols nessa partida difícil contra o Leipzig. Bom, e aí na grande final, o Verdão pegou o Lyngby da Dinamarca. Eu particularmente não conhecia esse time. Metemos 3-0, hein? 3-0 na grande final, gols de Kidani, Eric Belé e Riquelme Felipe, hein? Então vamos destacar aqui
o nosso atacante Riquelme Felipe, que marcou 2 gols na semifinal contra o Leipzig, marcou um gol na final também. Vamos destacar quem? Eric Belé, hein? Eric Belé foi o artilheiro do torneio, recebeu um prêmio especial por conta disso, foram 4 gols ao longo da competição. E destacar quem? O Heitor. Heitor foi eleito o melhor jogador do ICGT Tournament, também recebeu um troféu especial por conta disso. E aí, é claro que Heitor e Eric Belé estiveram na seleção ideal do torneio. Então, olha a fotinha aí, ó, mais alguns prêmios individuais. O Heitor, o Sorriso, o Gilberto e o Eric Belé estiveram presentes na seleção ideal do ICGT Tournament. Então, parabéns para as nossas crias da academia. Trouxe aqui todo o elenco campeão, né, a campanha das crias da academia. E aí, agora eles voltam ao Brasil para seguirem disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, também do Campeonato Paulista Sub-20. Então, parabéns mais uma vez também para o técnico Lucas Andrade, a comissão técnica, os garotos, né? Mais um troféu para a galeria das nossas crias da academia. Fechou? Então, se gostou do vídeo, bem informativo aí em relação ao torneio de CGT lá na Holanda, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante para nós, deixa o clique lá no Hypar lá embaixo e também, se você quiser, seja membro do canal para fortalecer o nosso trabalho. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.